Vamos lá, boa noite. Vamos esperando aí o Instagram entregar. E enquanto isso, vocês vão me dizendo se o som está bom, se a imagem está boa. Vou colocar meu roteirinho aqui bem alinhado comigo, para eu não me perder no rolê. Eu separei bastante informação, não sei se eu vou conseguir dar em 1 hora de live, mas eu faço votos que sim. E vou trazer um pouco, da minha experiência como cuidadora para o meu olhar sobre essa doença. Vocês foram magnânimas participando, Foi um coro, participando das enquetes, muitas pessoas votando, não só em depressão em idosos, mas como saúde mental do idoso como um todo. Eu queria muito me colocar aqui dizendo, olha, eu não sou médica, eu não sou psiquiatra, eu não sou psicóloga, eu não tenho gabarito para estar falando de depressão aqui, que é um assunto tão sério. Inclusive, eu queria compartilhar com vocês que é um assunto que eu já vivenciei, pelo menos aí durante umas 3 vezes na minha vida. Mas eu sei que são contextos diferentes, eu sei que foram em épocas diferentes, eu sei que foram, eu tinha uma outra idade e a depressão, ela não vem da mesma forma para todo mundo, ela não vem com o mesmo olhar, A gente tem que ter um olhar muito específico para o idoso, porque ele passa por muitas coisas que levam ele, de repente, a desenvolver essa comorbidade. E quando eu tinha 22 anos, entre 20 e 22 anos, eu tive essa doença, Eu não sei por que vocês escolheram depressão, mas eu intuo que vocês devem estar passando por algumas questões com os idosos de vocês. E os seus assistidos, às vezes, você ainda não tem aquela conexão com ele, você ainda não conhece ele direito, e você desconfia que ele pode estar deprimindo, Você desconfia que aquilo pode ser uma depressão. E às vezes você fica com um idoso que está com depressão, mas não está diagnosticado. Então, a gente vai falar um pouco sobre isso aqui. Eu entrei em depressão, no meu caso, foi devido, a eu ter passado um período onde eu fui diagnosticada bipolar, E o diagnóstico de bipolaridade, existem fases dessa doença que são modulares, Então, o lance modula, e aí eu fui no pico, que é onde eu tive um surto, Minha mãe ficou doida comigo, correndo atrás de mim, mas logo depois do pico de surto, aí aquele pico baixa e vai lá embaixo, aí eu experienciei a depressão. E depois dessa depressão vieram outros módulos só de depressão, eu não fui mais no pico, eu apenas oscilei de depressão em depressão. Então eu entrava numa depressão, ficava 8 meses, aí saía da depressão, ficava mais 1 ano, aí saía da depressão, ficava 1 ano de novo deprimida, e por aí vai. Eu procurei vários tipos de ajuda, a gente vai falar os tipos de ajuda para essa doença aqui, mas eu sinto que já é uma doença muito presente em todos os lares brasileiros, em todas as idades. Só que, por que está aumentando nos idosos, Primeiro porque a pirâmide etária já está se invertendo. Então, assim, antigamente, a pirâmide etária era um triângulo, era uma pirâmide mesmo. Imagina aquelas pirâmides lá do Egito, era uma pirâmide mesmo. Tinha a base com muitos jovens, tinha uma parte aqui no meio mais magrinha, mas só que tinham muitos adultos, Aquele pessoal que está produzindo, trabalhando, e tinha uma parte pequenininha que era o pessoal que conseguia alcançar uma faixa etária acima de 60, 65 anos, E temos um adendo agora, estamos alcançando idades mais longevas, e com essa idade mais longeva também estão vindo algumas complicações, E às vezes é difícil a gente lidar com essas complicações, por isso o número de idosos com depressão está aumentando.
Os idosos com mais de 60 já estão ultrapassando os 28 milhões. Eu tô falando de Brasil. Eu achava que ia alcançar 30 milhões só em 2050, mas não, parece que vai dobrar esse número em 2050, né? Vai chegar aos 60 milhões de brasileiros. Gente, isso é muita coisa. Por isso que eu falo para vocês, não fiquem batendo cabeça achando que não vão conseguir emprego, achando que vão ganhar pouco. Calma, o reconhecimento vai vir, vai ter tanto idoso para cuidar, que uma hora a regulamentação virá. Sabe por quê? Porque assim, meus amores, a política pública, ela vai ter que tomar uma providência. Ela vai ter que ficar responsável por cuidar dos idosos que ou estão sozinhos ou que os familiares não estão dando conta de cuidar sozinhos. É aí o que o SUS vai entrar. O SUS vai vir, vai pegar as cuidadoras de idosos, vai falar assim: vamos fazer um concurso público para alocar as cuidadoras dentro do sistema de saúde? Que tal? Por isso que eu falo para vocês, estudem. Vai que você precisa fazer um concurso público aí para passar para um órgão público, né? Vai que você tem que trabalhar num residencial subsidiado pelo governo, uma hospedagem, né? Por que eu tô falando isso, meus amores? É a tendência. Envelhecer é uma questão nacional. Cuidadores de idosos são uma demanda nacional. Eles só estão procrastinando, prorrogando, porque, né? Para ter uma política pública voltada para isso requer muita cabeça, muito entendimento, mas uma hora esse entendimento vai chegar, tá? E eu tô pegando umas pesquisas aqui, eu separei uns números, né, do IBGE. Os últimos números são de 2019, tá? Se eu não me engano, 2019, com esse número que até 2050 vamos chegar a 60 milhões de brasileiros, tá? Então, eu coloquei uma piramidezinha aqui que eu vou mostrar pra vocês. Deixa eu dar um zoom porque tá muito pequenininho. Se eu virar minha tela, vocês não vão enxergar direito. Olha lá. Esse rosinha aqui, ó. Peraí. Essa parte rosinha, tá vendo? É a parte de mulheres, tá? Até, ó, entre 1980 e até 2050, essa é a expectativa. E aqui é a parte de homens. Então, veja bem, tá crescendo o número de idosos, está crescendo. Em 1980 tinha pouca gente e agora vai ter muita gente. E possivelmente teremos mais mulheres, tá, do que homem. Danilo, por que as mulheres vivem mais? Né? E hoje, inclusive, eu até acompanhei meu namorado, como ele me chamou hoje na consulta. Eu acompanhei ele numa consulta médica. E eu até falei isso com a doutora, os homens se cuidam menos, né? Eles vêm menos às consultas, eles fazem menos check-ups, eles demoram mais, eles só vêm mesmo quando tá doendo, quando tá morrendo, quando tá realmente num patamar assim que não tá aguentando mais. E eu acho que é por conta disso. As mulheres, elas se cuidam mais, né? E os homens se arriscam mais, né? A vida é assim, né? Eles vão lá fora para trabalhar, para, enfim, trazer conforto e segurança para nós mulheres, né? Pelo menos deveria ser assim. E aí eles se arriscam mais, né? E nós mulheres, a gente se cuida mais, a gente é mais prevenida, por isso que eu acho que mulheres vivem mais, ok? E a depressão, meus amores, é um tipo de doença que está atingindo cada vez mais idosos. Danile, por que essa prevalência está tão grande nos idosos? Cerca de 15%, tá? De 15% dos idosos já convivem com essa doença. E esse número pode dobrar devido à pandemia, ok? Então, assim, o que a pandemia exigiu dos nossos idosos? Né? A pandemia, ela trouxe para os nossos idosos uma taxa, um rótulo ali de grupo de risco. O que a gente faz com o grupo de risco? A gente afasta, né? A gente tem uma parcimônia ali com eles, a gente dá uma isolada neles, né? Assim que fizeram com os idosos na pandemia. E aí, esse número, aí veio isolamento, né? Veio um monte de coisa,
e a depressão ali batendo já na porta. Então a gente não sabe as consequências desse isolamento e as consequências desse rótulo de grupo de risco. A gente está começando a ter um entendimento agora. Essa porcentagem de 15%, meus amores, aumenta quando se trata de idosos institucionalizados, quando eles estão numa LPI, quando eles estão em clínicas geriátricas, quando eles estão, infelizmente, né, como eles dizem, asilados, né, em asilamentos. Então esse número acaba aumentando por conta da hospitalização ou do asilamento, ou, né, enfim, dessas situações onde eles se encontram um pouco mais restritos, ok? Então, o número de idosos com depressão aumenta quando se trata de hospitalizados, asilados, etc. Agora, a gente tem aí ao redor do mundo, possa ser que você seja uma cuidadora na Europa, vamos supor, né? 264 milhões de pessoas têm depressão. Imagina, 15% de 264 milhões, faz essa conta aí. É muita gente. E aí, agora, eu quero que vocês dividam esse lance em 2 grupos. O lance de que, Danile? Depressão e idoso. Divide em 2 grupos. Por que eu quero que você divida? Porque eu quero que, primeiro, você vai dar uma de Sherlock Holmes, né? Você vai dar uma de investigadora aí pra ver, quando você estiver desconfiando que o idoso está com depressão. Você tem que separar. Vem cá, esse idoso já teve depressão? Ele já vem de um histórico de vida com depressão? Ou não? Ou é a primeira vez que esse idoso está tendo depressão e foi na fase da terceira idade? Então, essa é uma coisa que a gente tem que se atentar, tá? Por quê? Quando eles nunca tiveram depressão e passam a ter, é muito provável que essa depressão tenha vindo do processo de envelhecimento em si. E aí a gente fica até mais tranquila nesse rolê, né? Por quê? Porque a gente sabe que foi fruto de alguma perda, a gente sabe que foi fruto de alguma mudança dentro do papel social dele, né? Antigamente ele trabalhava, agora ele não trabalha mais. Antigamente ele morava com os filhos, agora os filhos foram embora. Antigamente ele, enfim, alguma perda. Perdeu o cônjuge, né? Perdeu a esposa, ou ela perdeu o marido, enfim. Alguma coisa aconteceu que levou a esse quadro de depressão. Às vezes uma doença física, uma limitação, às vezes, enfim, gente, uma comorbidade muito crônica, né? Que leva o idoso a um desgaste e tudo mais. Agora, quem já vem de um quadro de depressão, né? Ele teve depressão quando jovem, ele foi tratando, e aí na vida adulta ele teve depressão de novo, e aí o pai morreu, ele teve depressão de novo. Vamos supor que essa pessoa já vem aí acompanhando um quadro depressivo. E é um pouco mais difícil, né, da gente entender e de tratar. Por quê? Porque esse idoso, ele não vai se sentir somente estranho. Esse idoso que já vem com um histórico, ele pode, como é que eu vou te dizer? Ele pode somatizar a doença no corpo, sentindo dores, por exemplo. Você não vai achar que é depressão. Ele pode, por exemplo, se queixar não só de dores, mas ter umas crises, né? Que a gente associa ao cognitivo, a gente acha que está acontecendo alguma coisa, que aquela pessoa está estressada, ou está tendo um surto. É imprevisível, né? Fica aquela pessoa imprevisível, né? Então isso afeta muito a nossa vida, porque a gente não sabe realmente o que está acontecendo. Eu já vi depressão, por exemplo, sabe por quê? Falta de nutriente. Falta de nutriente. Às vezes a pessoa não estava com vitamina D, com vitamina K, com B12. Às vezes era falta de algum mineral. Às vezes era falta de algum neurotransmissor. Por isso que eu falo, gente, vira o idoso de vocês de cabeça para baixo no médico. Quando vocês levarem esse idoso no médico, vocês investiguem ele da ponta do cabelo até o pé. Por quê? Porque às vezes ele está com sintomas de falta de nutriente. O idoso, quando chega numa certa idade, ele vai perdendo muito peso, né? Ou ganhando muito peso, mas é muito mais fácil ele perder muito peso. Então, quando ele perde muito peso,
ele começa a ter muita fraqueza, ele começa a perder apetite, se alimentar mal e coisa e tal. Por muitas vezes essa pessoa só tá com falta de nutriente, tá? E na maior parte das vezes é porque não sabe lidar com certas doenças e, enfim, crônicas, tipo AVC, coisa do coração, diabetes, hipertensão, tá sempre tendo crise, tá tendo sempre aquela ferida que não fecha, ou tendo que amputar um membro por conta de uma diabetes, ou tendo um AVC por conta de uma hipertensão. Isso tudo desgasta muito o idoso, tá? Às vezes, olha só o que eu já vi também, o idoso com problema na tireoide. Gente, a tireoide, eu tenho problema na tireoide, eu sei, mexe com todo o metabolismo. Mexe com todo o metabolismo. Ou você fica muito louca, sem dormir, sem nada, ou você fica muito devagar, sonolenta, parece que você não tá aguentando nada, aí você só quer dormir, coisa e tal, tá? Então nós temos que ser verdadeiros Sherlock Holmes. Por quê? Porque a depressão também vem associada com algumas demências, por exemplo. Vai saber. Então olha o que é a depressão para a vida do idoso, né? Para a qualidade de vida do idoso. Ele é um ser que não é fadado a ter depressão, mas ele tem muitos motivos para desenvolver, ele tem muitos gatilhos que levam ele a ter, né? E aí, para mim, o pior disso tudo é ver, às vezes, a falta da presença da família, porque não é em nós, cuidadoras profissionais, que eles veem conforto e afeto. Não é em nós, profissionais de saúde, que eles veem a segurança de que um tratamento vai dar certo. A gente dá aquele apoio que dá, né, que a gente pode, mas ninguém substitui um familiar próximo. E o familiar não entende. Às vezes o familiar não faz nenhuma ligação de vídeo para aquela pessoa. Quantas cuidadoras me ligam falando: Anile, eu tô implorando há dias pro filho, ou pra irmã, ou pra alguém da família, nem que seja uma ligação de 5 minutos para incentivar a pessoa a comer, para incentivar a pessoa a ir na rua, porque eu já não estou dando mais conta. Então eu vejo que às vezes os familiares pegam o idoso, colocam ali com uma cuidadora e vai viver a vida deles. Eu vejo cuidadoras me falando: Danile, eu não pego mais idoso que mora sozinho. Eu falei: mas por quê? Por que você não cuida mais, não atende mais idoso que mora sozinho? Porque o familiar deixa a responsabilidade toda para nós. E aí aquele idoso entra nessa fase, a gente pede apoio da família, a família sumiu, a família só aparece na hora do dia do pagamento. Então cadê a intergeracionalidade aqui numa fase tão específica da vida? Né? Ainda vou dizer mais. Tem galera aí colocando sexo como tabu na terceira idade. Gente, sexo é vida. Por que tá todo mundo achando que velho não faz sexo? Gente, e às vezes nem é necessário tanto sexo em si, mas deixa o velho namorar, deixa o velho sair, deixa o velho paquerar. Isso aumenta ali uma carga de endorfinas, uma carga de serotonina, de dopamina. Ativa ali um neurotransmissor que pode estar ali faltando. Gente, sexo não é tabu para nenhuma idade. Só tem que tomar cuidado porque eles infelizmente, eles são a taxa mais alta de não uso de preservativo, tá? Quando acontece, eles realmente não é da época deles, preservativo, né? Então, eles deixam de usar. Isso é uma questão. Mas fora isso, só de ter aquela satisfação da paquera, só de ter aquele namorico, né? Às vezes nem precisa ter o sexo em si, mas de conhecer alguém, de sentir aquele calorzinho, aquele aperto, né, no coração. Muitos homens ficam depressivos, por exemplo, quando chegam nessa idade, ficam com problema na próstata, né? Aí ficam impotentes, infelizmente. Às vezes as mulheres, depois da chegada da menopausa, também ficam depressivas, né? Porque sentem aquela sensação de perda da libido, de ressecamento dos órgãos genitais. E para recuperar isso? Né? Todas essas fases que a gente passa para o envelhecimento é cansativo.
E aí eu te pergunto, como encarar, né, essa fase tão específica? Como colocar esse olhar, como pedir o envolvimento da família nesse detectar? Porque assim, às vezes a cuidadora é assertiva, mas a família do idoso fala, não, isso é frescura do idoso. Não, ele é reclamão mesmo, ele é ranzinza assim mesmo. Gente, não deem bobeira, não fica taxando o idoso de ranzinza, que o idoso tá chato, que o idoso não quer mais viver. A gente não sabe. A gente não sabe, a gente tem que considerar todo o comportamento do idoso muito, muito, muito importante. Porque a gente também tem que fazer uma pesquisa sobre como era esse idoso antes. Antes de você começar a cuidar dele, ele era quieto? Ele era isolado? Ele comia muito, ele comia pouco? Ele era apático, ele era sorridente, ele era ativo, ele era né, mais na dele? Ele fazia exercício físico, não fazia? Ele gostava de música, não gostava? Então a gente tem que ter um olhar. A pessoa não pode se formar cuidadora de idoso e ir na casa da pessoa sem esse olhar mais humano e só querer alimentar, dar remédio na hora, cumprir o roteiro do atendimento. Vocês entenderam por que vocês têm que ganhar bem? Vocês entenderam por que vocês têm que ganhar bem? Porque a gente estuda pra caramba, porque a gente estuda humano. A cuidadora é a primeira a perceber que tem algo de errado com esse idoso. E aí você vai me perguntar, Danile, qual sintoma que eu tenho que ficar ligada, alerta? Eu vou te contar uma história antes de entrar nos sintomas. Eu vou te contar uma história. Inclusive, teve uma cuidadora que me perguntou assim, Dani, a minha mentorada, né, falou assim, Dani, você acha que eu devo trazer minha mãe para morar comigo? Eu falei, hipótese nenhuma. Por que ela vai morar com você? Ela não tem a casa dela? Deixa ela na casa dela. Vocês, filhos, que se cotizem aí para poder visitar a mãe de vocês. Por que eu disse isso para ela? Olha só a história que eu vou contar. Eu não quero assustar ninguém, tá, gente? Eu trabalhava na Barra da Tijuca, que é um bairro nobre, trabalhava num condomínio de luxo e tudo mais. E um belo dia eu cheguei pro plantão. Eu era plantonista de final de semana, tá? Nesse condomínio. E aí, tá, tô trabalhando lá, muito bem, muito bem. Durante o dia, gente, era manhã, se eu não me engano, tá? E eu escutei um barulho muito forte de uma coisa assim, um negócio oco, seco, batendo no chão. E aí eu fui na sacada do prédio, porque era na área externa que eu tinha escutado o barulho. Eu fui na sacada do prédio. E aí, vocês não sabem com que eu dei de cara. Eu dei de cara, eu nem gosto de me lembrar desse dia, gente. Eu dei de cara com um corpo. E era um corpo de uma senhora. Aí eu olhei para cima do prédio, vi qual janela que estava aberta, porque as janelas todas estavam fechadas. Geralmente quando tá muito sol, que era o dia que tava muito sol, a galera usa insulfilme, né, e deixa a janela fechada. E tava toda fechada, todos os prédios, quase todas as janelas estavam fechadas. E tinha uma aberta, que era o 5º ou 6º andar, se eu não me engano. Mas esse prédio onde essa senhora se jogou, ela se jogou, tá? Eu confirmei depois. Era um outro condomínio. E aí, o burburinho que estava rolando era o seguinte: a idosa tinha sido levada da casa dela para a casa da filha, porque os familiares não tinham condições de deixar mais essa idosa na própria casa sozinha. Ela já estava apresentando alguns problemas, eu acho que de ordem cognitiva, e aí a solução foi: traz ela para cá. Então, alguma filha se responsabilizou pelo cuidado. Só que essa filha que se responsabilizou pelo cuidado diz que todo mundo na casa dela, o marido, ou o filho, só ficava empregado dentro de casa. Todo mundo ia trabalhar, todo mundo ia sair. Ela
estavam num momento de observação, se acostumando com a nova casa, se acostumando e com esses problemas cognitivos que a gente não sabe quais são, ok? Se acostumando com o novo ambiente. Gente, pelo amor de Deus, deixaram a idosa com a empregada dentro de casa. A empregada foi fazer as coisas dela, foi limpar a casa, foi fazer comida e tudo mais. Quando a idosa viu que todo mundo saiu, o marido né, o genro foi trabalhar, a filha foi trabalhar, e ela viu que estava tudo tranquilo dentro de casa, ela estava tão contrariada que ela foi tirada do ambiente dela, onde ela estava acostumada toda a vida, que ela falou, eu não quero isso pra mim. Eu não quero. Então, se a pessoa tiver já uma ideação suicida, que a gente chama assim, né? Uma ideação, uma ideia de suicídio, uma ideia de morte, uma ideia de tirar a vida, uma ideia de não querer viver mais, a primeira oportunidade ela vai. Você tá entendendo por que cuidadora não pode fazer tarefa doméstica? Dependendo do paciente, ela tem que ficar monitorando aquele paciente todo o tempo. Não mude bruscamente o ambiente do idoso. Não faça isso. Principalmente se esse idoso já apresentar algum histórico, né, de problema ou de saúde mental. A pessoa vai ficar tão insatisfeita, que ela já não está servindo para muita coisa. Ela já está infeliz com ela. Aí tu só vai piorar a situação. Então, eu não queria assustar vocês, mas isso eu testemunhei. Eu vi com os meus olhos que a terra há de comer. A terra há de comer, né? Então, vamos para os sintomas de depressão em idoso? Porque, assim, a ciência está muito avançada, né? A medicina está muito avançada, e está todo mundo envelhecendo, e está todo mundo tendo recursos muito bacanas, de uma boa alimentação, enfim, de bons atendimentos, só que, né, tem que se oferecer atendimentos de qualidade e específicos para esse grupo de pessoas também. E aí, quais são as queixas mais comuns que eu vou destacar? Só alguns deles. E eu quero muito que vocês nunca mais falem assim, isso é coisa da idade. Vocês vão tirar isso da vida de vocês. Eu não quero mais que vocês falem coisas como essa. Isso é coisa da idade. Não, tudo é passível de investigação. Ok? Todo indício é passível de investigação. Então, se vocês juntarem 4, 5 ou mais sintomas e observarem esses sintomas ao longo de 2 semanas ininterruptas, atenção, alerta ligado. Médico, vai para o psiquiatra, procura atendimento mesmo, psicólogo, psiquiatra, tá? Se você entender que esse idoso não dorme há mais de 2 semanas, fica ligado. Se você entender que ele ganhou muito peso, porque pode estar descontando na comida, né? Ou que perdeu muito peso, pode estar muito desanimado a ponto de não se alimentar direito mais, por mais de 2 semanas ininterruptas, fique ligado. Se a pessoa está muito agitada, perambulando sem parar. Hoje, por exemplo, eu vi na clínica onde eu fui com meu namorado lá fazer a audiometria dele, tinha um idoso andando para lá e para cá. Quer dizer, ele estava tão perturbado por conta de um zumbido no ouvido. Tem idoso que fica assim quando está em depressão também. Às vezes a pessoa não fica só quietinha, não. Às vezes a pessoa fica ali, perambulando noturnamente, agitado, que ele não sabe expressar também. Às vezes a pessoa não sabe expressar o que está sentindo. Ou é muito agitado, ou com uma certa lentificação motora. Você perceba, é sempre o extremo, tá? É 8 ou 80. Se você sente também que esse humor desse idoso está deprimido, né? Ele tem um humor assim mais baixo astral.
Se você sentir que ele não tem mais interesse em nada, como a minha amiga, minha seguidora aqui, né, foi no meu direct e falou assim: Dani, eu acabei de pegar uma senhorinha para cuidar, ela não tem interesse em nada, ela fica num cantinho lá quietinha. Eu falei assim, ó, eu não tenho nada para te dizer, só observe. Agora é hora de observação. E agora é hora de criar conexão com essa idosa. E agora é hora de você pesquisar todo o histórico dessa idosa, de você falar com os familiares, entender tudinho dessa mulher, tintim por tintim. E te digo mais, se você puder, pega o álbum da família, entendeu? E faça ela se recordar de coisas. Bom, espero que ela me dê feedback depois sobre o que ela fez. Falei para ela pesquisar a música que a mulher gostava, falei para ela pesquisar se ela fazia comida, se ela cozinhava, se ela crochetava, se ela... alguma coisa a gente tem que conectar com o nosso idoso quando a gente não sabe o que está acontecendo, né? Até para poder pegar informações. Então, se você sente que esse idoso está diminuindo o interesse pelas coisas da vida, os prazeres, comer, andar, ver os amigos e tomar o sol e tudo mais, então você começa a botar o olho depois de 2 semanas, já é grave, né? Se você sente que esse idoso está muito fadigado, né? Se você sente também que ele tem ideias assim de menos-valia, né? De culpa. Ah, eu só tô aqui para dar trabalho, eu não sirvo para nada. Ah, eu já posso morrer que ninguém vai sentir minha falta. Gente, muito cuidado com falas assim, tá? Muito cuidado. É uma ideia inapropriada. Porque esse idoso deveria ter em mente que ele já fez tudo o que ele tinha que fazer, já contribuiu para a sociedade, já contribuiu para a família, entendeu? Ele deveria se sentir o quê? Orgulhoso, né? Deveria se sentir assim, tarefa cumprida. Mas não é o caso. Quando a gente está em depressão, a gente acha tudo uma bosta, né? E esse caso que eu falei, né? Pensamento de morte, pensamento, como a gente chama, né? Pensamento de morte ou ideação suicida. Você tem que correr com essa pessoa. Ideação suicida, gente, pelo amor de Deus, é correr para o psiquiatra. Já para o cara, ele já vai ser medicado, com certeza, alguma coisa o psiquiatra vai fazer. Porque tem casos que, dependendo do diagnóstico, essa pessoa vai precisar ficar um tempo numa clínica. Porque como é que você vai conviver com risco de morte dentro da sua casa? Né? Às vezes a pessoa fica na clínica até ela sair daquele quadro, né? Aquele quadro mais emergencial. E eu acho, sinceramente, que a pandemia e o isolamento social contribuíram fatidicamente para o aumento do número de idosos com depressão. Gente, se você for em Copacabana, o que tem de idoso morando sozinho não tá no gibi. Pessoas que não têm a mínima condição de morar sozinho. E eu acho que até tem uma lei que depois dos 80, 88 anos, você não pode mais deixar um idoso desacompanhado. Às vezes o idoso mora com um cachorro ainda. Acho que o cachorro que deve tomar conta da idosa, né? Não sei. E tem idosa que é assim, tem idoso que é assim, né? Que não abre a mão, que é pão duro, que não quer gastar, né? Que não quer investir no acompanhante, numa idosa, numa cuidadora, né? Gente, só de você contratar alguém já está evitando o isolamento, já está evitando a solidão. O idoso não entende isso, não. Outro dia eu tentei explicar para uma pessoa de 91 anos. Falei, senhora, por mais que a senhora não precise de cuidadora, ter alguém por perto é importantíssimo para te estimular cognitivamente, entendeu? Para te fazer companhia, para incentivar a socialização. Olha quanta prevenção de depressão aí. Porque na época da pandemia, o que mais a gente vivenciou foram pensamentos de não se sabe o que vai acontecer no futuro. Será que todo mundo vai morrer? Será que eu vou ficar doente? Será que eu vou passar por essa incólume? Toda a rotina da gente foi alterada. A gente teve redução drástica do contato físico. Meus amores, os humanos precisam de contato físico. A gente fica doida sem contato físico.
sem um beijinho, sem um abraço. Gente, isso ia me causar muita depressão. Se eu não conseguisse abraçar meu filho, se eu não conseguisse abraçar minha mãe. E eu fico pensando neles que ficaram anos. Ninguém chegava perto deles com medo de passar doença para eles. E, gente, eu vivi 1 mês de plantão com medo de alguém que chegasse perto da minha idosa. Minha idosa é ótimo, né? Da idosa que eu cuidava. Imagino que os familiares não fizeram. Olha, eu era só uma cuidadora. Fiquei 1 mês de plantão porque eu não queria que ninguém... Veja bem, a cuidadora que revezava comigo, a mãe dela pegou Covid. Aí eu falei assim, não, ninguém vai te substituir, nem me substituir. Eu não vou pra casa, eu vou ficar aqui até você voltar. E plantei o pé lá e fiquei. Imagina o que não fizeram com os idosos. Entregando compras na porta. Não abre não, fulana, porque eu não quero te passar coronavírus. Como é que fica o emocional dessa criatura? Não só os idosos, né, gente? Mas eu tô falando dos idosos porque os idosos são mais frágeis. Estão mais suscetíveis. Isso dá uma sobrecarga emocional que vocês não têm ideia. Aí todo mundo tá pensando que agora tá tudo bem. Não, agora a gente tá sofrendo os reflexos desse período de pandemia. E reze pra não vir outra, porque eles venderam tanta vacina, tanta coisa, né? Que pode estar até inventando outra coisa aí pra gente. Deus me livre e guarde. Não quero nem pensar. Né? Então, como é que a gente faz pra, primeiro, né? Primeiro tem que identificar. E segundo, agora a gente tem que ajudar. Como é que a gente ajuda alguém? Eu sou do tipo, né? Que eu mantenho uma rotina tão grande de check-up do idoso estar sempre acompanhado por um geriatra, mesmo que seja por teleatendimento. E o idoso que eu cuido, eu sempre faço esse trato. Olha, ele tem que ter uma rotina de cuidados, né? Com a equipe multidisciplinar. Porque quando você vai, encaixa o psicólogo ou encaixa o psiquiatra, o idoso não sente tanto. Porque tem gente que tem preconceito de ir no psicólogo ou de ir no psiquiatra. Ainda tem isso. Eu não vou não sou doida. Eu falei, mas ninguém tá dizendo que você é doido, mas vamos conversar com alguém? Vamos. Né? Às vezes, esse preconceito vem até da gente. Uma forma não médica, não clínica de ajudar esse idoso é, por exemplo, insistindo bastante que ele tenha uma rotina de atividade física, não só física, mas cognitiva também, né? Porque, veja bem, nessa idade a gente secreta menos neurotransmissores, e os neurotransmissores químicos do cérebro são as substâncias que dão essa sensação de felicidade, que dão essa sensação de alegria, que dão essa sensação de bem-estar. E o exercício, ele libera tudo isso no cérebro, ele dá uma carga ali interessantíssima, né? Tomar sol também dá uma carga de bem-estar, música dá uma carga de bem-estar, demonstração de afeto dá uma carga de bem-estar. Então, quando a gente demonstra afeto, dá carinho, tudo isso é um aconchego, é uma injeção de serotonina, de dopamina, de um monte de neurotransmissor tão bom, que é capaz de você, com a sua atividade profissional, tá prevenindo depressão no idoso. Eu fiquei tão emocionada com a Ana, gente. Se a Ana tiver aí, um beijo pra ela. Ana, minha aluna, né, e minha seguidora e participante do grupo Cuidadoras Protagonistas. Cara, a Ana fez uma festa de aniversário pra idosinha dela, centenária, né? Acho que quase centenária, não chega a ser centenária, não. Eu vi amor naquela foto, eu vi carinho naquela foto, ela compartilhou lá no grupo e todo mundo ficou, parabéns, Ana, parabéns, nossa, se você faz isso pela sua idosa, o que você não faz, né, durante os plantões? E de um carinho, sabe, Eu falei, cara, muitos familiares não fazem 1/3 do que a Ana faz pela idosa, né, que ela cuida, pela assistida dela. E eu sinto que hoje, como os idosos não são valorizados pela sociedade, eles se sentem um peso. Então, se você se sente um peso, um fardo,
né? Por achar que tá dando trabalho para alguém ou para alguém. O que você quer? Se você se sente inútil, se você se sente um peso, se você se sente um fardo. Você quer minimizar aquela dor, você quer minimizar. E para minimizar ou para tirar aquela dor de você, você quer o quê? Morrer. E infelizmente é isso, né? Ninguém quer se sentir um peso, ninguém quer se sentir um fardo. E eu sinto muito que o nosso país não seja um país de uma cultura onde a gente honre, onde a gente homenageie, né, o idoso. Cara, todo idoso que me falou, Dani, eu não quero te dar trabalho. Meu amor, você não está me dando trabalho, você está me dando emprego. E eu sou muito grata por isso. Eu sustento minha família com isso aqui. Eu não estou me beneficiando da sua doença nem da sua comorbidade, muito pelo contrário. Eu estou grata e honrada por conviver com a sua sabedoria, por você me dar essa honra de partilhar o seu saber, a sua experiência acumulada de anos e anos e anos. Porque como você, qualquer um poderia estar na sua condição. Porque não é só idoso que precisa de cuidadora, não. Se alguém sofreu um acidente, precisa de cuidador. Se alguém... Pode ser criança, jovem, velho. Isso aí não tem nada a ver. A gente tem que também, gente, fazer uma conscientização, não só dos familiares, mas muitas vezes do próprio idoso. Aí ele se sente o máximo, ele se sente valorizado. Poxa, muito obrigada, minha filha. Eles falavam, muito obrigada, minha filha, você é luz na minha vida. Tá? Então, quando o idoso falar assim, não, eu sou um peso para minha família, eu sou um fardo. Que peso o quê? Que sustentou tudo isso? É por causa de você que eles estão aqui. E você não me dá trabalho, não, você me dá emprego. E eu sou muito grata. Rapidinho ele vai se sentir útil. Rapidinho ele vai se sentir útil. E a gente depois ria, né? Ria muito. Muito bom, gente. Eu tenho saudade, sabia? Eu tenho saudade do atendimento. Mas... eu nunca convivi com nenhum idoso com depressão. Já vivi, assim, fases onde a pessoa oscila, tá? Mas por conta mais das demências propriamente dita do que por conta de uma depressão isolada. Então, tem tratamento, né, a depressão. O ruim do tratamento é que, geralmente, o tratamento é medicamentoso. E os idosos que a gente cuida já tomam muitos remédios. E aí, quando se toma muitos remédios, o que acontece? Interação medicamentosa, né? Muitos remédios para depressão, eles são tão fortes, que eles podem ali coadunar com algum outro, e por isso que tem que ficar em teste. Nem sempre o primeiro remédio que o psiquiatra vai passar vai dar bom. Aí tem que testar um outro. Aí às vezes tem que fazer uma combinação de um com o outro, né? E além do medicamento, tem que ficar num acompanhamento psicológico, tá? Em último caso, num suporte psiquiátrico, um suporte psiquiátrico, e de repente até ser internado numa clínica até passar o sentimento de ideação suicida, se for o caso. Só é necessário internação nesses casos de ideação suicida ou de risco de integridade física, tá? A gente também precisa aqui desmistificar que doença mental não é doença, porque quando eu tive depressão, eu tive a impressão que as pessoas achavam que era uma frescura, né? A Danilo não tem motivo de estar em depressão, ela não é pobre, ela não passa necessidade, né? Ela não sofre. Gente, não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. Quando eu fui fazer meu exame, os exames lá que o psiquiatra pediu, minha taxa de lítio estava no pé. Lítio é importantíssimo para oscilação de humor. Então, quando você entra num estado depressivo, todo o teu corpo muda, tua fisiologia muda, tua neuroquímica muda. E isso é incontrolável, isso não é da ordem do eu quero ou eu não quero. Entendeu?
Hoje eu sei que eu desenvolvi depressão por medo de enfrentar a vida. Eu estava no ritual de passagem de menina para mulher. Eu estava no ritual de passagem, tá? De criança para adulta. Eu tinha passado por uma faculdade pública federal, que era meu sonho. E eu ficava assim, será que eu vou dar conta disso? Eu era jovem, gente. Eu ia ser psicóloga. Eu falei, meu Deus, será que eu vou dar conta de ser psicóloga numa sociedade muito louca, muito louca? Minha mãe fazia uma pressão que eu tinha que ser independente, que eu tinha que ser guerreira, que eu tinha que me sustentar. E a sociedade me dizendo que eu tinha que casar. Fora que eu tinha uma busca da minha espiritualidade incessante, desde jovem. Eu já fui católica, eu já fui kardecista, eu já fui... budista não, como é que fala? Eu já segui a filosofia oriental. Eu já fui esotérica. Eu já pesquisei astrologia, tarô, cabala, numerologia. Gente, o ritual de passagem que o idoso passa, diferentemente do meu, que era uma jovem, era essa de adulto para velho, que ele não sabe quem é ele no rolê. Ele já não... a família dele não precisa mais dele, tá criado. Os filhos também já foram embora. Síndrome do ninho vazio. Às vezes o cônjuge já se foi. Às vezes a família, muitas vezes a família, né, não dá o suporte, não dá o apoio emocional que ele precisa. A própria sociedade exime ele de uma socialização decente, com afeto, com reconhecimento. É claro que essa pessoa tem tudo para entrar na depressão, gente. Não, o velho não é ranzinza, não. Muitas vezes o velho não é. E outra, gente, preconceito da sociedade, um estigma que depressão, não, isso aí vai passar. Daqui a pouco ele sai disso. Não é verdade. Depressão é doença. Eu falo com toda a propriedade do mundo. Não minimizem uma queixa do idoso de vocês. Faça ele se sentir valorizado. Faça ele se sentir... Se a família não faz, faça você. Faça ele se sentir reconhecido. Conscientize ele que ele não está com frescura, que ele está com uma doença, que ele precisa ser atendido. Leve ele, acompanhe ele. Marque a consulta para ele. Tá entendendo? Às vezes a gente precisa de um olhar de fora. Às vezes ele confia até mais em você do que em qualquer outra pessoa. Ok? Então eu queria muito que a gente tirasse da cabeça que doenças de saúde mental, porque às vezes não está identificado no corpo, você não vê marcas da depressão no seu corpo. Doença só é valorizado quando deixa você fisicamente muito diferente. Então, se você tá com câncer, aí você tem que raspar a cabeça, ai, tadinho. Aí, às vezes, você tá com obesidade mórbida, tá gordo, não tá conseguindo se transportar, ai, tadinho. Aí você, de repente, fala aí uma doença que tem uma coisa física muito evidente. Tá com acidente, quebrou, né? Tá hospitalizado, acamado, ai, tadinho. Mas quando a pessoa tá em depressão, não tem um olhar? Só porque não tem marca física? Só porque você acha que eu tô me fazendo de coitadinho? Vamos ter esse novo olhar. Eu te convido para que você, além de ser cuidadora, seja uma especialista em humanidades, em tipos de humano, em complicações do humano de ordem emocional, de ordem mental. Não se sinta satisfeita de sair do curso e saber trocar uma fralda, dar uma alimentação. Não se sinta satisfeita, sempre fique com aquela pulga atrás da orelha. O que eu preciso aprender mais? O universo, como eu posso melhorar como profissional? Tá bom, meus amores? Esse era o meu recado de hoje. Eu falei pra caramba, não dei boa noite. Boa noite, cuidadora familiar divina. Boa noite, Lucilene. Boa noite, meus amores. Adileuza, você veio, muito obrigada. Boa noite, Núbia, Maria Lúcia.
Meu amor, Alex Freitas. Boa noite, Flávio. Boa noite, Emily. Elaine Santos. Boa noite, Laís. Olha, eu tenho 10 minutinhos para perguntas, tá? Eu queria agradecer muito que vocês trouxeram esse tema. Eu vou falar da minha experiência pessoal, tá? Depressão em idoso, pra mim, é ou falta de intergeracionalidade, ou perdas de pessoas, perdas de fases da vida, perdas de mobilidade fazem uma pessoa deprimir, perdas de nutriente fazem uma pessoa deprimir, mudança brusca de ambiente fazem uma pessoa deprimir, brigas em família fazem uma pessoa deprimir. Não ressignificação dessa nova fase. O que a gente tem que falar para os idosos? Gente, enquanto há aprendizado, há vida. E a gente nunca deixa de aprender. Nunca deixe de ser um aprendiz. Ah, não, mas já vivi tudo, já sei tudo. Mentira. Manda ele fazer uma lista de coisas que ele quer realizar. Às vezes é uma coisa boba. Às vezes ele, por exemplo, tem idoso que nunca foi na praia. Eu tinha paciente assim, Danilo, eu nunca fui na praia. Eu falei, então vamos. Manda ele fazer uma lista do que a senhora ainda, o que o senhor, a senhora ainda não realizou, que a senhora quer realizar. Ah, eu nunca comi, sei lá, às vezes o cara nunca, o sonho dele é comer pirarucu, lá do norte, um peixe específico. Às vezes ele nunca comeu uma fruta chamada umbu, muito gostosa, uma fruta baiana. Manda ele fazer uma lista para ver se você vê, cara, se você rapidinho não dá uma animada nesse idoso. A gente tem que ter criatividade, minha gente. A gente tem que começar a ter criatividade. Não seja cuidadora que cumpre roteiro, que fica esperando a hora do plantão acabar. Vamos lá, deixa eu ver. Ó, vou ver perguntas de vocês aqui agora, hein? Manda pergunta que eu vou responder. O tema é depressão em idosos. Agora, diz pra mim se não é verdade, se os idosos desse Brasil não têm todos os motivos para deprimir. Eles chegam na rua, não têm acessibilidade. Aí eles querem andar numa calçada com uma cadeira de roda, também não consegue. Tudo cheio de buraco, não tem uma criatura que ajude. O que mais? Vai no banco. Outro dia eu levei minha idosa... Olha, me lembrei de um caso aqui. Eu levei a idosa no banco. O banco não queria abrir a porta de vidro para ela, porque ela tinha um marca-passo e não podia passar na roleta eletrônica, naquela roleta magnética lá. Ela ficou horas para falar com o gerente. Ela chegou em casa num estado de nervo e ela era hipertensa. Eu falei, pronto, essa mulher vai ter um troço. Essa mulher vai infartar aqui hoje. Comigo de plantão não, senhor. Sabe? Então são umas coisas, aposentadoria, uma merreca, entendeu? Então vamos dar mais valor aí, meus amores. Os idosos não são frescos, não estão de frescura não, eles têm todas as prerrogativas de adoecer. O que mais? As doenças degenerativas também contribuem para a depressão. Sim, eu não comentei aqui, tá? Mas demências, tem muito caso de depressão associado à doença, tá? Eu não comentei porque meu roteiro estava grande a beça, tá? Mas eu vou citar assim, ó, Alzheimer, Parkinson, demência frontotemporal, até a própria demência vascular, casos de AVC, hemorrágico, isquêmico, né? Dependendo aí. Tudo isso, meus amores, vai sendo associado, aí são quadros que vão sendo aí associados a quadros depressivos. Então, Adileuza, você tá super certo, tá? Tem umas doenças que influenciam, sim, e a gente também tem que ficar de olho. O médico quem vai dizer, tá? Por isso que eu acho que o idoso, gente, o certo é ele ter toda uma equipe multidisciplinar por trás, tá? Eu dei sorte porque os idosos com os quais eu lidei, eles tinham geriatra, fono, físio,
Às vezes tinha terapeuta ocupacional, às vezes não. Tinham muitas programações que a gente fazia junto, de ir a cinema, de tomar um café, né? Então, quando eu falava para eles que a gente ia no psicólogo ou no psiquiatra, eles não estranhavam. Por quê? Porque eles já tinham o costume de ir a vários médicos. E para eles era só mais um. Entendeu? Eu tô procurando aqui onde estava isso no meu roteiro, mas eu não tô achando agora, né? Senão eu ia confirmar outras doenças também que são associadas aí à depressão. Outra coisa, tem tratamento que não é medicamentoso que pode complementar aí, né? Porque é um combo, né, gente? Não é só ir lá medicar o idoso e achar que vai dar tudo bem, né? A gente tem que implementar uma rotina de atividade física, de tomar sol, de repente de incluir aí não só a psicoterapia, mas também terapias complementares, como a arte-terapia, a musicoterapia, a dançoterapia, né? Vamos ser aí criativo, porque até a meditação, yoga, tudo isso pode ser muito, muito, muito benéfico, tá bom, gente? É importante a gente incluir tudo isso no nosso hall de possibilidades. O idoso, quando se torna dependente totalmente dos outros, exatamente, Adileuza, idoso não suporta dar trabalho. Ficar dependente, então, sem poder, foi o que eu falei da perda da mobilidade. A perda da mobilidade vai causando um negócio no idoso que vocês não têm ideia. Aí o que eu fazia? Por exemplo, se eles estavam em casa e tinham que usar andador, eu substituía o andador por conta do toque, o toque físico. Então eles pegavam aqui no meu antebraço, ao invés de usar o andador, eu falava, deixa que eu te ajudo. Posso te levar? A senhora se incomoda? Né? Ou pegava de um lado e abraçava aqui, né? Fazendo esse gancho aqui debaixo do sovaco para as costas. Só de fazer o toque, de trocar energia, eu já senti aquilo que era uma coisa terapêutica, tá? Então, vocês podem tentar isso. Se o cara usar bengala, andador, você dá às vezes faz uma intervenção e fala, posso te ajudar? O toque, gente, toque físico, tá? É terapêutico. Quando o idoso passa a morar com os outros, deixando a sua própria casa, gente, pra mim, isso aí é o que faz um idoso ficar tristinho. Essa tristeza profunda pode virar depressão. Por que você vai tirar o idoso do ambiente dele que ele está acostumado? Gente, não faz isso. Não faz isso. Se puder, mantenha ele até o final, aonde ele está acostumado, onde ele tem as coisas dele. Primeiro, que ele sente que ele está invadindo, né, o espaço alheio. Segundo, que ele se sente sem privacidade, né? Toda a individualidade dele foi por água abaixo. Fazer as coisas do jeito dele, da maneira dele, no espaço dele, com as coisas. O idoso, ele é muito apegado com essas questões. A minha panela, o meu quarto, os meus talheres, o meu armário, a minha cama, eles têm muito isso. A gente não, a gente é jovem, desapega, né? Mas o idoso não. Porque assim, isso aí é fruto de toda uma conquista da vida inteira. Da vida inteira. E aí eles sentem que perderam tudo, tiraram tudo de mim. Essa é a sensação para eles. O idoso que cuido fica muito agitado à noite. Tem que investigar, Lucilene, tem que investigar. Primeiro, ele tá dormindo de dia? Essa é uma pergunta. Se esse idoso estiver dormindo de dia, tira o cochilo do dia, né? Ele perambula? Perambulação é investigado pelos médicos, né, como agitação. E aí pode ser que ele introduza uma medicação, tá? Se ele não dorme durante o dia e ele, além de agitado, perambula, pode ser fruto de algum declínio cognitivo.
Agora tem que investigar, porque pode ser que ele tenha algum gatilho para se agitar. Né? Não sei quais são as comorbidades dele, mas tem que investigar o gatilho. Elaine Sanches falou, mais uma aula top! Obrigada, Elaine! Eu só tento trazer aqui, compartilhar um pouco da minha experiência. Eu não tenho gabarito para falar de depressão, não sou psicóloga, não sou psiquiatra, como eu falei no início da live. Mas eu tento trazer, contextualizar com a minha experiência para que vocês, abram o olho de vocês. Ana Cristina, falei de você tava aí? Ana Cristina, te elogiei tanto, Ana Cerqueira, tu não tem ideia. Eu duvido que a tua idosa entre em depressão, Ana, porque você só faz assim, ó, só levanta a moral da tua idosa. Acho lindo, parabéns, viu, Ana? Como lidar com a depressão após perda do companheiro? Então, Elaine, ele sempre vai ter essa tristeza. Porque a tristeza, a depressão, ela você tem que levar no médico e ela vai ser medicada. Isso é fato, tá? Se for diagnosticado depressão. Mas a perda do companheiro é uma tristeza que ela carrega no bolso. E esse bolso fica tão pesado e ela vai arrastando, sabe? E ela vai arrastar aquilo até ela morrer, tá? Eu sei disso porque eu cuidei de uma centenária que só falava do marido. O marido já tinha morrido há 30 anos atrás, ela só falava do marido. Ela queria viver o dia que Deus ia tirar a vida dela e ela ia pro céu encontrar com o marido. Ela só falava nisso. Entendeu? Então, primeiro tem que ver se tem o diagnóstico. Só quem pode diagnosticar é o psiquiatra clinicamente. Eles fazem uma bateria de testes. Agora, se você entende que ela está assim por conta da perda do companheiro, tá? A depressão pode amenizar, mas a tristeza ela vai carregar pro resto da vida. Então ela pode até perder o interesse por algumas coisas, ficar mais na dela. E a gente tem que ter um outro entendimento, tá? Pessoas com muita idade, eu digo assim, 90, 95, 100 anos, elas já estão fazendo o processo de passagem para o retorno à origem. A gente tem que também entender que quando a pessoa vai se aproximando de se desligar desse mundo, ela vai fazendo o caminhar dela de ficar mais introspecta mesmo. E a gente tem que respeitar. Não fica mandando o idoso viver. Vamos, tem que viver, tem que caminhar, tem que comer, tem que... Às vezes ela já está fazendo esse processo. Ela dorme mais do que fica acordada, fica mais deitada do que fica em pé, a pessoa fica com muito mais vontade de estar dormindo, sonhando e tudo mais, do que estar realmente vivendo e acontecendo a vida que não faz mais o mínimo sentido para ela, entendeu? Então, às vezes eu vejo que os familiares, cuidadores responsáveis ficam ali insistindo para a pessoa viver, sendo que ela já está fazendo o processozinho dela bonitinho de desligamento, né? Às vezes com nenhuma comorbidade, ela só está se desligando. Entendeu? A gente tem que entender esse processo de morte. Se vocês não entendem processo de morte natural, é bom vocês estudarem cuidados paliativos, tá? Olha a Ana falando, minha senhorinha, graças a Deus, não tem depressão, ela é super feliz, apesar de não andar, ela é bem ativa. Eu super acredito, Ana. Faço atividades com ela, passeios no quintal, peço para ela me ajudar a descansar, descascar legumes, fazer bolo. Olha aí, Ana tá dando uma super ideia. Convide, não desista, tá, gente? Convide sempre para estar participando do dia a dia. Nem que seja separar um feijão, né? Nem que seja, às vezes, mandar ela fazer um movimento de bater o bolo. Deixa os ingredientes ali dentro do pires e pede para ela bater devagarzinho. Às vezes, por exemplo, aproveita as datas festivas. Tá vindo agora carnaval, né? Faz algumas máscaras com ela, pinta algumas coisas, cordão do bola preta, inventa um tema, corta uma cartolina, faz um cartaz, enfim. Ana, você perdeu os elogios, exatamente, perdeu porque eu comentei do seu compartilhar lá no grupo Cuidadora Protagonista, lá no aniversário da sua assistida, tá? Isso aí, dobrar roupas, também é uma ótima oportunidade de participar das atividades do dia a dia. Por quê? Porque o idoso se sente útil. Uma vez que ele se sente útil, né, a depressão fica longe desse idoso. Utilidade, gente,
Sensação de utilidade é essencial para todos nós. Quando a gente perde a utilidade, a gente morre por dentro, a gente fica morto em vida, ok? Combinado? 9h05, minha equipe deve estar de cabelo em pé comigo, porque elas não deixam mais eu passar de 1 hora de live. Um beijo no coração de vocês, muito obrigada pela participação, muito obrigada por toda a interação. A gente se vê quinta-noite e vamos de novo escolher quem é que vocês querem ver na live de quinta. Provavelmente eu vou falar de algo que vocês já escolheram, tá? Até para facilitar o nosso rolê aqui. Fiquem de olho nas enquetes dos stories e participem, engajem comigo para eu trazer para vocês tudo que vocês querem escutar. Tudo. Eu não sou baú para guardar segredo, eu revelo mesmo, eu abro a caixa de Pandora aqui para vocês e eu gosto muito da participação de vocês aqui, tá bom? Beijo no coração, até quinta-noite. Tchau, tchau.